então, a 16ª reunião ordinária do Conselho da Agência Goiana de Regulação. Isso, 16ª, né? A gente tem hoje alguns casos aqui de plano de racionamento, né? Eu acho que vocês vão levar em bloco esses planos, correto? Iniciando aqui pelos processos do conselheiro Paulo Thiago, 3 por que consta no site da AGR também. Eu passo ao item 3 da pauta, apresentação e discussão de planos de... Apresentação e discussão de planos de racionamento de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Itens... Primeiro eu consulto o conselheiro se ele vai optar por voto em bloco. Vou de uma vez. Vou votar em bloco. Então, eu pauto. Primeiro, eu questiono aos presentes, especialmente aos da interessada, se há interesse em realizar a sustentação oral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os conselheiros. Não só informar mesmo que, apesar da gente ter mantido o cronograma das 4 cidades fechadas, Goianésia, São Luís do Norte, São Luís dos Montes Belos, na semana passada, não houve racionamento e estamos encerrando o cronograma essa semana, cessando, então, o racionamento dessas 4 cidades. Então, no momento, nenhuma cidade está com racionamento. Então, desde já, pauto itens 3.1 e 3.2 da pauta, os processos 2021, final 0411 e 0410, interessado em saneamento de Goiás S.A. Os processos que ele falou, quais são? 3, 3.1 e 3.2. 3.2. Ah, tá. Tratos autos. Tratos autos de procedimento voltado ao exame de deliberação por parte do Conselho Regulador da AGR. Plano de racionamento do município de Morrinhos, apresentado pela Saneamento de Goiás, Saniago, encaminhado por meio do ofício 5024/2021, 21, DIPRE, de 14 de setembro de 2021. Após os trâmites de praxe, o processo foi enviado ao Conselho Regulador 01 para conhecimento, análise e emissão de parecer quanto à aprovação do referido plano, conforme determinação do conselheiro presidente da AGR, ora transcrita. A Gerência de Saneamento Básico para conhecimento, a Gerência de Secretaria-Geral para elaboração de expediente de comunicação com urgência a Saneamento de Goiás S.A. e publicação de extrato desta decisão no Diário Oficial do Estado de Goiás. A Assessoria de Comunicação para adoção das providências necessárias para a devida publicidade deste ato e a Secretaria Executiva do Conselho Regulador para distribuição entre os integrantes do colegiado, nos termos do artigo 16, inciso 1 da Lei 13.569 de 99. No referido documento foram levantados os elementos que justificam a aprovação e implantação do plano de racionamento, sobretudo quanto justificativas técnicas para execução do plano de racionamento, ações de plano de racionamento e com rodízio do fornecimento de água. A Gerência de Saneamento Básico da AGR emitiu parecer considerando os seguintes aspectos, abrangendo a justificativa, o prazo, a urgência na aprovação, bem como todo o procedimento para execução do rodízio nos seguintes termos. Esses termos estão relacionados do item 1
do item 1 ao item 10.5. Eu vou me abster da leitura em razão da explanação no relatório. Passo ao item 11. Pelo exposto, a gerência de saneamento, realizadas as correções e apresentadas as informações solicitadas, sugere do Conselho Regulador da AGR aprovação com ressalvas dos planos de racionamento do sistema de abastecimento de água de Morrinhos, com posterior envio, no prazo de 5 dias, de nova versão do referido plano, com os ajustes indicados no item 9 deste parecer. Ao final, conclui a gerência de saneamento básico, sugerindo a aprovação com as devidas ressalvas do plano de racionamento do sistema de abastecimento de água de Morrinhos. O presidente do Conselho Regulador da AGR, por meio de decisão 10.000/2021, PRES 06059, sobretudo em obediência aos princípios administrativos da regularidade, da continuidade, da conveniência e oportunidade da eficiência, aprovou com ressalvas o referido plano de racionamento. Assim, considerando que, evidenciada a necessidade premente da adoção de um plano de racionamento, dado o risco de redução drástica na vazão dos mananciais que abastecem o município de Morrinhos. 2, considerando que o plano de racionamento apresentado pela Saneamento de Goiás S.A., Saneágua, teve todas as informações prestadas pela concessionária, devidamente legitimadas, corrigidas e validadas pela referida área técnica, gerência de saneamento, por meio do parecer GESB 06090, número 87/2021, conforme vê-se claramente no conteúdo dos autos em análise, e ainda, tendo a concessionária realizado todas as alterações solicitadas pelo corpo técnico da GR. 3, considerando que existe urgência na aprovação e implantação do plano de racionamento, dado o risco de perda da eficiência do mesmo, no caso de demora da implantação, o que contraria os princípios da oportunidade e da conveniência. 4, considerando os esforços da concessionária, da equipe técnica da gerência de saneamento e do presidente do Conselho Regulador, que de modo eficiente e elogiável alcançaram um termo comum que devidamente teve sua aprovação preliminar publicada no DOI 23645 de 27/2021. Isto posto, tendo em vista que consta dos autos, considerando a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, voto pela aprovação e consequente homologação da decisão que aprovou o plano de racionamento do município de Morrinhos, apresentado pela Saneamento de Goiás S.A. Saneágua, encaminhado por meio do ofício 5024/21, DIFIR, DIPRO, DIPRE, de 14 de setembro de 2021. No mesmo sentido, é encaminhado o voto do processo seguinte de Morrinhos. Morrinhos e Porangatu. Porangatu. Seria o Morrinhos, eu vi voto Porangatu. Passo por os votos, então. Como vota, conselheira Natália? Acompanho, presidente. Conselheiro Gui? Acompanho, relator. Conselheiro Carlos? Eu acompanho também, presidente. Também acompanho o conselheiro Paulo. Só fazendo uma ressalva de que a gente solicitou, né, alguns ajustes no plano de racionamento, não só dessas duas cidades, mas todos os demais planos que estão hoje na pauta. A gente solicitou ajustes. A empresa ainda não enviou esses ajustes formalmente. O prazo, acho que encerrava na sexta-feira. Estamos ainda aguardando, de todo modo, e isso não afasta a nossa possibilidade de aprovação dos planos na data de hoje, mas com essa ressalva de que há pendências ainda a serem resolvidas por parte da empresa. Elas serão incluídas posteriormente? Deverão ser enviados para a gente com esse ajuste. O plano está aprovado, a gente aprova aqui hoje, né? Mas elas têm ainda que enviar esses ajustes. A data já passou, eventualmente isso é até passível de abertura de alteração, por isso cumprimento do prazo, mas isso vai ser avaliado pela gerência de saneamento em alto apartado, né? De todo modo, a gente
aprova aqui os planos de racionamento. Na data de hoje. Oi, Carlos. Aproveitando aí a deixa aí, apesar que meu voto é favorável pela aprovação devido à urgência, mas eu tenho percebido aqui, e gostaria de registrar, o tanto assim que a Saniago está deixando assim a desejar e sendo omissa em algumas informações que tem que passar aqui para a agência, para a gerência de saneamento, coisa que nós estamos discutindo aqui desde março, sabe, desse ano. Informações, assim, coisas básicas, questão de assinatura, de questão de racionamento, prazo, sabe? E dificulta muito aqui a minha parte, como relator, que eu tenho em 2 cidades, para a gente analisar. Mas sabendo que da necessidade, da urgência, sabe? Eu acho que a Saniago tinha que tomar mais cuidado e mais atenção a esse ente regulador aqui com relação às decisões, sabe? Aos prazos que nós temos que seguir aqui dentro da agência, seguindo a orientação da nossa gerência de saneamento. Fica aqui o meu registro, viu, presidente e demais colegas aí, conselheiros. Obrigado, conselheiro Carlos. Inclusive, aproveitando já o seu comentário, podemos já passar para os itens da pauta aqui de respeito aos seus planos de racionamento, né? Você tem 2 itens da pauta, que são os municípios de Santa Isabel e Crixás, né? 4.1 e 4.2, apenas declarando aqui aprovados os planos de racionamento nos termos do conselheiro Paulo Thiago, em relação aos municípios de Porangatu e Morrinhos, e passando agora para o conselheiro Carlos para as suas relatorias. Lê o nome do processo aí. Ô, presidente, só um minutinho. É a última 413 e o de final 401. Ok. Com o início dessa estação chuvosa, cai por terra isso ou continua? A validade até quando? Plano de racionamento. O plano ele continua vigente, até porque ao início da estação de chuvas não significa dizer que o risco de racionamento ele deixa de existir. Talvez ele diminui, né? Mas o plano ele tem que ser apresentado quando se verifica esse risco, né? Ele tem a validade, não sei agora exatamente a data de validade dele, para quando está previsto, então tem programa. 30 de outubro, né? Então, alguns ele está no final desse mês. Obviamente que com o aumento das chuvas e a melhoria dos reservatórios, dos cursos d'água, esse risco se esvai, mas eu diria que ainda há algum risco, né? E por isso a gente tem que manter a aprovação do que foi apresentado. Plano de racionamento do distrito de Cirelândia, né, versão 1 de setembro de 2021, e município de Crixás, versão agosto. Os autos a respeito do exame de deliberação por parte do Conselho Regulador da GR, plano racionamento do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Cirelândia, município de Santa Isabel e de Crixás. Encaminhado aqui, foi enviado para o Conselho Regulador número 2, para conhecimento, análise e emissão de parecer, quanto à aprovação do referido plano, conforme determinação do presidente da GR, ora transcrita. A Gerência de Saneamento Básico para conhecimento, a Gerência da Secretaria-Geral para elaboração de expediente comunicatório com urgência a Saniago e publicação de extrato dessa decisão, Diário Oficial do Estado de Goiás, assessoria de comunicação para adoção das providências necessárias para a devida publicidade deste ato, à Secretaria Executiva do Conselho Regulador, para distribuição entre os integrantes do colegiado, nos termos do artigo 16, inciso 1º da Lei número 13.569/99. Por meio da decisão número 8 e número 9, o conselheiro presidente da GR, sobretudo em obediência aos princípios administrativos da regularidade, continuidade, conveniência, oportunidade e da eficiência, aprovou com ressalvas e determinação ao plano de racionamento do sistema de abastecimento de água de Cirelândia, município de Santa Isabel, versão de setembro de 2021, e Crixás,
no mês de agosto de 2021. Assim, considerando que é evidenciada a necessidade premente de adoção de um plano de racionamento, dado o risco de redução drástica e na razão dos mananciais que abastecem o distrito de Cirelândia, município de Santa Isabel, e de Crixás. Vale lembrar que Crixás parece que retiraram aqui o rodízio, né? Que graças ao tempo começou a chover, eles não precisam mais encaminhar aqui ao nosso conselho o sistema de rodízio daquela cidade. Considerando que existe urgência na aprovação e implantação do plano de racionamento, dado o risco de perda de eficiência do mesmo no caso de demora da implantação e contraria os princípios da oportunidade e das conveniências, considerando que teve sua aprovação preliminar publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás em 27 de setembro de 2021, passa aqui o meu voto. E tendo em vista que a concessionária não cumpriu com alguns requisitos determinados no quadro acima do artigo 7º da Resolução número 110 do Conselho Regulador, através do parecer número 80 e 84, a gerência de saneamento vota pela aprovação e, consequentemente, homologação da decisão que aprovou o plano de racionamento lá de Cirelândia e também de Crixás, com devidas ressalvas e determinações, e sigam a gerência de saneamento para providência quanto à possível ocorrência de infração. Esse aqui é o meu voto, pela aprovação com as demais ressalvas que eu citei aqui na leitura do meu processo. Voto pela aprovação. Obrigado. Conselheiro Carlos, como voto, conselheiro Paulo? Acompanho. Conselheira Natália? Acompanho também, presidente. Conselheiro Gui? Acompanho também. Também acompanho, com as ressalvas também já feitas inicialmente. Então, o Conselheiro Regulador, por unanimidade, aprovou com as ressalvas já explicadas os planos de racionamentos das cidades de Santa Isabel e Crixás, nos termos do voto do relator. Passando para os próximos itens também, são 3 planos de racionamento, relatoria da conselheira Natália, nos municípios de Alto Horizonte, Campo Norte e Anápolis. Conselheira, palavra. Presidente, não vou fazer a leitura do relatório, vou já passar para a fundamentação do voto dos 3 municípios e vou fazer em bloco. Conforme o documento anexado aos autos, foram levantados os elementos que justificam a aprovação e a implantação do plano de racionamento, sobretudo quanto justificativas para execução do plano de racionamento, ações de comunicação, marketing e divulgação para conscientização do uso racional da água e rodízio. Através do parecer número 88, a Gerência de Saneamento Básico da GR afirmou que a versão do plano de racionamento apresentada não atende ao estabelecido pela Resolução Normativa número 110/2017, apenas em relação ao inciso 13, referente à apresentação das ações direcionadas a síndicos e administradores de prédios públicos, tecendo ainda as seguintes considerações em verbes. 1. Divulgar em sítio da internet o texto integral do plano de racionamento, incluindo a sequência de implementação do rodízio. 2. Apresentar à AGR, até 12 horas do dia seguinte, relatório da produção diária do SEAA, com a periodicidade abaixo indicada. Situação antes da implementação das medidas, que é o uso de fontes, captação alternativa para abastecimento no período do racionamento, e abastecimento aos usuários que prestam serviços essenciais. A periodicidade, relatório semanal. Após a implementação das medidas acima e antes da implementação do rodízio, relatório a cada 3 dias. Com a implementação do rodízio, relatório diário. 3. No caso da necessidade de rodízio, produção atingir o volume mínimo diário,
apresentará à AGR, com antecedência mínima de 48 horas, o cronograma ajustado, atualizado de rodízio, contendo os dias exatos e as regiões que terão seu fornecimento de água suspenso e o tempo de recuperação. 4. Divulgar aos usuários, com antecedência mínima de 48 horas, em seu sítio na internet e em meios de comunicação, o cronograma ajustado e atualizado do rodízio, contendo os dias exatos e regiões que terão seu fornecimento de água suspenso e o tempo de recuperação do sistema. 5. Dar acesso à fiscalização da AGR, de forma a garantir o acompanhamento do funcionamento do sistema de distribuição do município de Anápolis, de Alto Horizonte e de Campo Norte, no caso. Bem como acompanhamento da execução do rodízio aos seguintes sistemas: supervisório do sistema de abastecimento de água, sistema e painel de manobras das redes de distribuição dos municípios. Por fim, a Gerência de Saneamento Básico sugeriu a aprovação com as devidas ressalvas no plano de racionamento do sistema de abastecimento de água dos municípios, com posterior envio da nova versão do referido plano com os ajustes indicados no parecer número 88. O presidente do Conselho Regulador da GR, por meio da decisão 12/2021, aprovou o plano de racionamento, versão setembro de 2021, com as devidas ressalvas, a serem atendidas até o dia 4 de outubro de 2021. Ocorre que, até o presente momento, a concessionária não atendeu ao ofício, em que foi determinada a apresentação das informações exigidas pelo artigo 7º da Resolução Normativa 110/2017, bem como não houve atendimento das determinações da decisão do presente do Conselho Regulador, cujo prazo já expirou. Contudo, a aprovação de implantação do plano de racionamento é medida urgente, dado o risco da perda e eficiência do mesmo, no caso de demora em implantação, contrariando o princípio administrativo da regularidade, da continuidade, da eficiência, da conveniência e da oportunidade. Por essa razão, observando que a concessionária não cumpriu com determinada decisão 12/2021, voto pela aprovação do plano de racionamento dos municípios e, após, sigam os autos para a gerência do saneamento básico para providências quanto a possíveis ocorrências de infração. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui, como vota? Acompanhando. Obrigado, conselheiro Carlos. Acompanho também, presidente. Conselheiro Paulo. Acompanho. Eu também acompanho a conselheira Natália. Então, o Conselho Regulador, por unanimidade, aprovou os planos de racionamento dos municípios de Alto Horizonte, Anápolis e Campo Norte. Temos mais algum plano? Acho que não, né? Não. Então, podemos passar para a pauta dos casos ordinários. Próximo item, Tiago. Item 6 da pauta, apresentação e discussão de recurso de relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 6.1, processo número 2021-000-2900-1178, interessado Treviso Rental Limitada. Questiona aos presentes se é interessado em realizar a sustentação oral nos termos da resolução. Senhor presidente, não havendo pauta da Saneago, solicito licença para retirar. Vontade. Em não havendo inscritos para realizar a sustentação oral, passo a palavra ao conselheiro Gui para a leitura de seu relatório e voto. Trata de prestar o serviço rodoviário intermunicipal de passageiro de qualquer natureza sem a devida regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Eu já vi vários casos desses. Às vezes você pode até entender, mas a lei me obriga a julgar obedecendo estritamente o que manda a lei. Trata de recurso, faz a decisão da Câmara de Julgamento da GR e manter o auto de infração acima, lavrado em desfavor do interessado por realizar transporte de 16 passageiros do trecho Campestre
a Palmeiras e Goiás, na modalidade de fretamento contínuo, sem a devida outorga do ente regulador, conforme constatado durante a fiscalização deflagrada em razão de denúncia encaminhada à ouvidoria da GE. Nos termos do relatório circunstanciado de operação e demais documentos anexos aos autos. Notificado para se defender na instância inicial do julgamento, foi apresentada a defesa subscrita por terceiro estranho à lide. No presente fase recursal, o interessado interpôs recurso assinado em conjunto por seu representante legais, designado nos termos do Estatuto Social da empresa. No recurso, a parte alega que não pode ser penalizado, uma vez que o veículo abordado pela fiscalização da AGR não é de sua propriedade, pois foi alienado e transferido à empresa WT Transporte e Turismo Limitada, na data de 10 de março de 2021, de acordo com o recibo de venda anexo ao recurso, enfatizando, portanto, que foi o próprio comprador quem apresentou a defesa inicial contra o auto de infração. Com essa alegação, pede o cancelamento do auto de infração. Em seguida, esse conselheiro é designado para relatar o feito junto ao Conselho Regulador. Na sequência, foi juntado do documento obtido junto ao DETRAN, cerca da situação do veículo objeto da autuação. É um breve relatório. Trata-se de recurso apresentado pela empresa Treviso Rental Limitada, contestando a validade do auto de infração sob argumentos que não pode responder pela multa aplicada no valor de R$ 4.175,83, uma vez que na data da lavratura do referido ato administrativo 29 de março de 21, o veículo envolvido nos fatos não era mais de sua propriedade, já que tinha sido alienado à empresa W Transporte e Turismo, na data de 10 de março de 2021. Nesse contexto, traz que a controvérsia do feito cinge-se sobre a definição de quem deve responder pela infração descrita no auto de infração, se o antigo ou atual proprietário do veículo. É pacífico que, nos casos de venda de veículo, o antigo proprietário deve comunicar a transferência ao Departamento de Trânsito, sob pena de ficar solidariamente responsável por eventuais multas cometidas após a alienação, do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Por sua vez, é a obrigação do novo proprietário providenciar a transferência do veículo para o seu nome no teor do artigo 123, inciso 1º do mesmo diploma legal. No sentido, podemos citar as decisões. Desse modo, embora a responsabilidade do autuado, Treviso Rental, não advenha diretamente da infração cometida, ela decorre da própria lei, que, no caso vertente, pune aquele que, por negligência ou desídia, deixa de comunicar à autoridade acerca da transferência do veículo. Logo que a responsabilidade do alienante em não regularizar a situação do veículo não exclui o da real infrator, contrário também é verdadeiro. Ou seja, tanto um quanto o outro respondem pela penalidade. Sendo assim, o que irá determinar quem efetivamente responderá pela penalidade é a comunicação de venda feita à autoridade competente, de maneira que não feita esse procedimento, que não é feito esse procedimento. É lícito que a sanção seja aplicada em nome do proprietário registrado no órgão de trânsito, ressalvado o direito desse último buscar, junto ao real infrator,
o ressarcimento de eventual valor despendido mediante através de ação própria. Tal hipótese visa compelir os contratantes, vendedor e comprador, a manter atualizados os registros de propriedade do veículo, visando não apenas o entendimento do interesse público, mas também garantir a propriedade do particular, dando publicidade à situação do bem, de forma a ensejar segurança nas transações a ele referentes. Porém, no presente feito, o recorrente não se incumbiu de cumprir sua obrigação de comunicar a tempo e modo a venda do veículo, agravado pelo fato da transferência de propriedade do referido ter ocorrido somente na data de 15 de abril de 21, portanto, após a data de lavatura do auto de infração, conforme atestado no documento obtido junto ao banco de dados do DETRAN, por meio de diligência requerida pelo gabinete desse conselheiro relator. Nessa circunstância, estabeleceu-se o veículo de solidariedade entre o vendedor e o comprador, de sorte que o alienante, Treviso Rental Limitada, pode figurar no polo passivo dessa contenda na condição de responsável solidário pela infração cometida. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos atos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, levando em conta a improcedência dos argumentos apresentados pelo recorrente, nego providenciamento ao recurso que mantém a penalidade aplicada. Esse é meu voto. Obrigado, conselheiro Gui. Faço conselheiro os votos. Conselheiro Carlos, como voto? Queria só esclarecer uma dúvida aqui, conselheiro Gui. A multa referente a 4.175 foi pego lá em Campestre, não é isso? Goiás, né? 3 passageiros. 16, né? 16 ou 3? Aqui, ó. 16. A multa é referente aos 16? A soma ou sobre o transporte? Sobre o não é vinculado. É o quê? É a tabela da DGE. É a infração do artigo. A infração do artigo, né? Aí a gente fala de resistência, parece que foi a primeira multa. Tá bom. E hoje está no nome dessa WT limitada, né? O veículo. Atualmente foi transferido. A data de 15 de abril. Depois do autorização. Eu entendi, fala 3 passageiros, tá? Desculpa aqui, tá bom. Acompanho, presidente. Conselheiro Paulo, como voto? Acompanho. Conselheira Natália? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho o voto, né? É interessante que não foi a empresa detetora do veículo, mas sim a que comprou que apresentou a defesa, inclusive, né? Exato. Realmente a responsabilidade aí E quando foi autuada, ela não era proprietária do veículo. na Passou prática, a ser não. depois da atuação. Sim. Então, realmente, eu mantenho também, sigo o conselho relator, mantendo a decisão do Conselho da Câmara de Julgamento, mantendo a autuação da empresa Treviso Rental. Então, por unanimidade, o Conselho Relator mantém a decisão nos autos do processo 2021, final 1178. Qual o próximo item da pauta? Item 7 da pauta, apresentação e discussão de recursos e pedidos de reconsideração de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 7.1, processo 2021, 00029001414, interessado expressão José do Tocantins Limitada. Questiona aos presentes se há interesse em realizar a sustentação oral. Não, eu pretendo recolher. Então, o conselheiro relator vai retirar de pauta. Passa ao item 7.2, processo 2019, 00029000888, interessada Real Maia Transportes Terrestres Eireli. Questiona aos presentes se há interessado em realizar a sustentação oral.
Em não havendo, passo a palavra ao conselheiro relator para a leitura de seu relatório e voto. Tratam os autos da infração 36448, lavrado em desfavor da empresa Real Maia Transportes Terrestres Eireli, EPP. Com base no artigo 6º, inciso 1 da Lei 18.673 de 14, prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Em procedimento de fiscalização na região de Goiânia, em 30 de janeiro de 19, o veículo placa QKK 0370, de propriedade da interessada, estava efetuando o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros entre os municípios de São Miguel do Araguaia e Goiânia, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, conforme o dispositivo legal. Em decisão de primeira instância, na Câmara de Julgamento, realizada em 6/9/19, resolveu manter o auto de infração em nome da empresa Real Maia Transporte Terrestre, por descumprimento da legislação vigente. A autuada foi notificada na forma da lei para apresentar recurso no prazo de 10 dias úteis, em 25/9/19, conforme previsto no recebimento. AR. Protocolou seu recurso em 8/10/19, portanto, de forma tempestiva. Preliminarmente, sobre o recurso apresentado, porque presentes os requisitos para sua admissão. Em relação à nulidade do auto de infração alegada preliminarmente, inexiste fato que a sustente, pois o mesmo foi lavrado na forma legal e a infração está tipificada e foi garantida ao autuado o direito do contraditório e a ampla defesa. Prova disso, a apresentação do recurso em tela. Da documentação constante dos autos evidenciados que a empresa se utilizou da linha federal prefixo 000000-02, Aparecida, Goiânia, a Novo Acordo, Tocantins, para realizar transporte rodoviário intermunicipal de um passageiro no trecho São Miguel do Araguaia para Goiânia, conforme termo de qualificação do passageiro anexados aos autos, pagando o valor de R$100, sendo anexado pelo fiscal, inclusive, bilhete emitido pela própria empresa, onde consta o trajeto e o valor pago, conforme relatado em primeira instância. A aplicação dos dispositivos destacados no recurso, ou mesmo qualquer dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, de que trata a Lei Federal 9.503, de 97, não se aplica, já que a matéria em exame diz respeito a serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, de competência designada no Estado de Goiás, a AGR, por meio da Lei Estadual 13.569/99, demais normas complementares. Portanto, no que tange à ocorrência de autorização, esta não ocorreu, caracterizando dessa forma infração ao disposto no artigo 6º, 2 da 18.673 de 14. Ademais, as alegações quanto à irregularidade do auto ainda esbarram no fato de que o fiscal, na função pública, é dotado de fé pública, da qual decorre a presunção de veracidade de seu ato, só eliminada por prova robusta em contrário. Ônus este imputado à interessada, a qual em nenhum momento no processo ora analisado fez. O auto de infração foi lavrado em conformidade com os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, tendo comprovadamente, por meio de provas anexas ao processo, evidenciado o fato que deu causa à lavratura do mesmo. Portanto, passo ao voto. Isto posto, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 36448, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto pelo indeferimento do recurso e consequente manutenção do auto de infração 36448, de 30/1/19. É como voto. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Natália, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Gui? Acompanho também.
Conselheiro Carlos, também acompanho o conselheiro relator. Então, nos termos do relator, o Conselho Regulador mantém por unanimidade o auto de infração aplicado em contra a Real Maia no processo 2019, final 08888. Próximo item da pauta. Item 7.3, processo 2019, 00029003998. Deixa eu só fechar um microfone. Interessada Alves de Castro Transporte Limitada, ME. Questiono aos presentes se há interessados em realizar sustentação oral. Em não havendo, passa a palavra ao conselheiro para a leitura de seu relatório e voto. Trata-se o auto de infração lavrado em face de Alves e Castro Transportes Limitada, em fiscalização realizada no município de Montevidéu no dia 21 de maio de 2019, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização, com fulcro no artigo 78.3 da Resolução Normativa 105/2017 CR. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 24/9/19, resolveu por manter o auto de infração 37423 em nome da empresa Alves de Castro por descumprimento da legislação vigente. A autuada foi devidamente notificada, protocolou seu recurso em 9/10/19 de forma tempestiva. Em recurso, a autuada alega a data de 21 de maio de 2019 estava com registro em dia, assim como o veículo placa DTC 9724, e que tinha licença de viagem para executar serviço de fretamento, conforme licença de viagem 67612, mesma alegação transcrita na peça de defesa. Outro sim, a documentação apresentada encontra-se totalmente legível, incapacitando assim qualquer tipo de análise. Ao final, requer seja arquivada a notificação da autuação sem a cobrança de nenhum valor do título de multa. É o relatório. Preliminarmente, verifique-se que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade da Resolução Normativa 105/2017, porquanto apresentado em prazo legal. No entanto, conforme relatado em primeiro grau, a licença de viagem, documento que autoriza a viagem, não estava presente no momento da abordagem fiscal, nem mesmo teria sido expedida conforme vimos. Isso porque a licença expedida após a realização de serviço não convalida a viagem realizada antes do início efetivo da viagem da autorização, se aperfeiçoa. Repita-se com sua validação/ativação junto ao sistema da GR. Ademais, consabido que o ato administrativo que autoriza a prestação de serviço de fretamento é a licença de viagem, nos termos do artigo 27 da Resolução Normativa 105/2017. Portanto, tendo como regular o auto de infração, pois nele presentes os requisitos formais exigíveis pelo artigo 51, parágrafo 1º do Decreto 8.444 de 2015 e artigo 80 da Resolução Normativa 105/2017, passo ao voto. Isso posto, em virtude da regularidade do auto de infração, ora em análise, pelos fatos e fundamentos acima expostos, e ainda que a autuado não trouxe aos autos nada que já não fosse analisado e devidamente contestado em fase preliminar, voto pela manutenção do auto de infração 37423. É como voto. Obrigado, conselheiro. Conselheira Natália, como voto? Acompanhe, presidente. Conselheiro Gui? Acompanho também. Conselheiro Ana Carlos? Também acompanho o relator. Por unanimidade, Conselho Regulador mantém a auto de infração em desfavor de Alves e Castro Transporte relativo ao processo 2019, final 3998. Próximos itens da pauta serão julgados em bloco, se não me engano. Correto? Só um segundo, presidente, vou confirmar.
Então, presidente e conselheiro relator, desde já adianto que o Dr. Josimar Moreira se inscreveu para a realização de sustentação oral e elogiar a atitude do advogado que fez a inscrição na forma prevista na Resolução Normativa 175/2020, com antecedência prévia, via e-mail, dando previsibilidade e uma melhor organização da pauta. Então, pauta os itens 7.4 e 7.5, processos números 2019, final 7926, e 2019, final 7876, que tem como interessada a Aviação Araguarina Limitada. Passo a palavra ao relator para a leitura de seu relatório. Concluído o relatório antes do voto, a gente passa a sustentação oral do advogado da Aviação Araguarina. Trata-se do auto de infração lavrado em face da empresa Viação Araguarina em fiscalização realizada no terminal rodoviário de passageiros de Campinas, no município de Goiânia, no dia 11/11/19, às 15h10, por transportar passageiros em número superior à lotação, infringindo o artigo 10, inciso 14 da Resolução Normativa 297/2007, CG. O veículo, com capacidade para transportar 52 passageiros, estava transportando 62, conforme descrito no auto de infração em questão, portanto, com 10 passageiros excedentes ao permitido para o veículo, linha Goiânia e Umas. Em decisão de primeira instância, datada de 15 de janeiro de 21, a Câmara de Julgamento resolveu manter o auto de infração 34834 em nome da empresa Viação Araguarina por descumprimento da legislação vigente. Em decisão de segunda instância, o Conselho Regulador, em reunião realizada em 21/7/2021, resolveu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Aviação Araguarina, tendo em vista o que consta dos autos, considerando a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, mantendo os efeitos legais do auto de infração 34834 pelo descumprimento da legislação vigente. A empresa foi notificada na forma legal em 9 de agosto, conforme aviso AR, para pagamento da multa em apreço. Apresentou o pedido de revisão em 3 de setembro de 21, do qual passa a analisar. Na peça que solicita a revisão da decisão, tal como na defesa e na peça de recurso, a autuada alega: não há lista dos nomes de supostos passageiros. Não há indicação da capacidade total do veículo. Não há indicação dos dados dos supostos 10 passageiros que supostamente excediam a lotação do veículo. Apresenta jurisprudência e normas que entende relacionadas ao caso concreto em análise. Ao final, solicita a imediata anulação do auto de infração. É o relatório. Passa a palavra ao doutor Josimar Moreira, representante da Aviação Araguarina Limitada. Presidente, em nome do conselheiro relator, agradeço aí a atenção e a palavra dada. A gente, longe de sermos recalcitrantes nessa matéria, até porque outras decisões desse conselho caminham no sentido oposto ao que nós articulamos e defendemos na peça de pedido de reconsideração. Então, deixando um pouco de lado a questão dos fundamentos, porque a gente ainda tem uma convicção de que, sim, a legislação pretérita e a legislação contemporânea a esses autos, ela permite o transporte de passageiros no serviço semiurbano em condições que ela própria rege, né, num limite de percentual sobre a capacidade do veículo, né? Então, deixando um pouco de lado essa questão de fundamento, que aí é uma questão de fundamento de mérito, mas a gente insiste nos fundamentos marginais ao auto de infração objeto da discussão, porque nós entendemos que, sim, houve uma certa mácula na lavratura do auto de infração, na medida em que o agente atuador, a despeito da sua fé pública, né,
ele deixa de observar alguns requisitos que possam permitir até a autuada que venha se defender. Se nós estamos diante de um auto de infração, onde se até alega que há excesso de passageiros, e se o excesso de passageiros tem como base primordial a capacidade do veículo, no mínimo, o fiscal tem que dizer, olha, o veículo era de X passageiros, ele tinha Y. E que se identifiquem esses passageiros. Nós sabemos que o transporte urbano há uma rotatividade muito grande, é um entra e sai, desculpa o termo, muito grande. Há uma entrada e saída muito grande dos passageiros. Então, isso dificulta a gente a entender em qual ponto, de tal a qual ponto, houve esse suposto excesso de passageiro. E nada disso foi levado em consideração pelo agente autuador. Então, a gente reitera, nessas razões do pedido de reconsideração, a questão da falta de uma exemplar lavratura do auto de infração que pudesse e que possa emprestar ao autuado, ao período de serviço, condições para que ele possa se defender eventualmente. Então, a gente roga vênis aí aos que assim entendem do contrário, mas nós entendemos que, a despeito da questão de mérito, que também há uma questão forte, intransponível, no que diz respeito às mazelas que foram apresentadas pelo auto de infração. Então, a gente roga aí ao Conselho que, conhecendo a remuneração, que ele dê provimento para anular os autos, se não pelo mérito, mas pelas questões marginais aí de formalização dos autos ora atacados. Muito obrigado. Obrigado, doutor Josimar. Devolvo a palavra ao conselheiro para exarar o seu voto. Doutor, eu particularmente entendo as suas argumentações. Entretanto, esse entendimento foi consolidado pela nossa Procuradoria, através dessa decisão 06066, número 10, de 2021, que ele pôs fim, se tem passageiro em pé, de forma ex-tunc, né? Se pôs passageiro em pé, ele já está irregular, né? Está definido, já pacificado aqui dentro da GE. Seria o caso de, posteriormente, criar-se uma nova metodologia aqui, né? Mas, nesse momento, nós não temos como fugir disso. A Procuradoria nossa é que estamos fundamentando nela. Continuando aqui, preliminarmente da análise do pedido de revisão, verifica-se que o mesmo encontra-se desprovido de qualquer fato novo ou documento inédito aos autos, que possibilitem a mudança de rumo das decisões outrora exaradas nos autos, requisitos necessários ao conhecimento do mesmo. Portanto, reiteramos os termos do relatório número 20 de 21, CREG 16.166, se não vejamos. No mérito, o auto de infração encontra-se embasado no artigo 10, inciso 14 da Resolução 297/2007. O auto de infração 34834 foi lavrado no ato da fiscalização, ou seja, em 11/11/2019, no terminal rodoviário de Campinas. Na peça recursal, o autuado, em momento algum, questiona de forma objetiva o real motivo da autuação, ou mesmo apresentando documentação que pudesse invalidar o auto de infração em questão. Faz somente questionamento sobre a falta de qualificação dos passageiros. Ocorre que, como já consagrado em nosso direito administrativo, o fiscal é dotado de fé pública e dela se depreende a presunção de legitimidade e veracidade de seus atos, aos quais imputam o ônus de prova nesse caso, autuado. No entanto, em momento algum, o autuado apresentou provas ou argumentos que fossem de encontro aos termos do auto de infração em questão. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa estava transportando passageiros acima da quantidade permitida para o veículo, dessa forma, descumprindo o disposto no artigo 10, 14 da Resolução 297/2007.
Ora, transcrito, artigo 10. O cometimento de infrações abaixo tipificadas sujeitará o infrator a penalidade de multa classificada de natureza leve. Inciso 14. Transportar passageiro em número superior à lotação autorizada para o veículo. Multa por passageiro excedente. Em tempo, após solicitação desse gabinete junto à Procuradoria Setorial da GE sobre a aplicabilidade das outras empresas, do parecer PROSECT 06066, número 53/2020, que trata do excesso de passageiro em pé, estabelecendo os marcos temporais, a Procuradoria entendeu, após decisão definitiva do Tribunal de Justiça sobre a matéria, desta forma. Ação direta de inconstitucionalidade. Aqui já... O exercício do poder de emenda por parlamentar relativamente a projeto de lei de iniciativa reservado ao chefe do Poder Executivo ou de órgão detentor da autonomia financeira e orçamentária, apesar de não ser vedado, encontra limitação nos seguintes parâmetros: a necessidade de pertinência da emenda com relação à matéria tratada na proposição legislativa, que da emenda proposta não resulte aumento de despesa pública. Precedentes do STF 11, na espécie, os dispositivos legais impugnados originários de emendas apresentadas por parlamentares estaduais em projeto de lei de iniciativa exclusiva do governador, não guardando qualquer relação de pertinência temática com a redação original do projeto, e gerando aumento de despesas para os cofres públicos. 3. Violação ao princípio do devido processo legislativo, no artigo 20, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E, e 21, inciso 1, da Constituição do Estado de Goiás. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, medida cautelar confirmada. Dada essa decisão, a Procuradoria Setorial da AGE, por meio do parecer jurídico PROSECT 06066, de número 10 de 2021, entendeu, nesse sentido, considerando que o mencionado julgado não se pronunciou a respeito da modulação dos efeitos da decisão, em atenção ao disposto no artigo 27 da Lei Federal 9.868 de 99, entende-se que a decisão opera efeitos ex tunc para retroagir a data de promulgação da mencionada lei. Ante o exposto, manifesta a Procuradoria pela observância aos marcos legais fixados no parecer 53/2020 para casos análogos, retificando-se, todavia, os marcos temporais fixados em razão do julgamento da ADI 5166799.58, 2019, 809-0000, de maneira que, do dia 20 de janeiro de 2015 em diante, foi vedado o transporte de passageiros em pé, por força do efeito repristinatório advindo da declaração de inconstitucionalidade, consoante os argumentos acima expedidos. Enfim, considerando o pedido de revisão, claramente não trouxe nenhum fato ou documento inédito que pudesse mudar o rumo das decisões outrora exaradas no caso, e ainda que a decisão citada pela Procuradoria Setorial da AGE, acima transcrita, prejudica ainda mais os termos do pedido em análise. Portanto, isto posto, considerando o que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto por não conhecer o pedido de revisão. Consequentemente, manter o auto de infração 34834 de 11/11/19. É como voto. Nesse, já falado do outro, o bloco? Sim. Esses vão ser jogados em bloco. Pode falar do seguinte também. Reafirmando que reiteramos ao final
Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto por não conhecer o pedido de revisão e, consequentemente, manter o auto de infração 34.833 de 9/11/19. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Como voto, conselheira Natália? Presidente, eu acompanho o relator. Conselheiro Gui? Acompanho, relator. Conselheiro Carlos? Conselheiro Paulo, eu queria só esclarecer uma dúvida aqui. Se estava saindo de Campinas, 11h10, esse infração 34.834, certo? Goiânia em Umas. O outro, do mesmo, a multa, também, o mesmo horário, a mesma quantidade de passageiros também, 52,62? O outro é para Goiânia e Umas também. Pois é, com a mesma quantidade. Na outra tinha acesso a 6 passageiros. E todas as duas com o mesmo valor? Não. 7.829. Não foi citado aqui não, conselheiro. Você quer saber o valor da 7876? Eu quero assim, porque saiu de Campinas 11h10, né? Goiânia em Umas. 52, passagem, o permitido era 52, a capacidade do 11 tinha 62. E o segundo aqui, 34, o auto de infração, 34, 63. 60 passageiros. 60 passageiros. Ah, tá. O Então, valor 8 da- passageiros. O valor está indicado incorreto. O valor da segunda penalidade é 6.263. Ah, então isso aqui foi minha dúvida. Então, Exato. tá aqui que... Então, gostaria só de... Falha minha, conselheiro. Ah, então tá. Acompanho, viu, presidente? Obrigado. Obrigado, conselheiro Carlos. Eu também queria fazer alguns comentários, de fato. Tem esse erro, tem que ser retificado, porque o valor dessa multa é proporcional ao número de passageiros excedentes, mas aí pedindo vénia também ao patrono da empresa, os autos de infração, ambos, né, eles apontam sim a capacidade do veículo, 52 passageiros, apontam o número de excedentes. No dia 13, foram 8 passageiros em excesso, no dia 14 foram 10 passageiros em excesso. Então, eu acho que está ali apontado devidamente os elementos necessários para a construção da auto-infração. Entendo desnecessário elencar e identificar os passageiros, estão somente indicando a capacidade e o excesso. E, para além disso, independentemente do julgamento da ação de constitucionalidade, em relação à lei, ambos os autos de infração foram aplicados em 13 e 14 de novembro de 2019, posterior, inclusive, ao período em que, nesse conselho, entendia-se que poderia se transportar 50% dos passageiros em pé, né? Naquele período entre junho de 2018 e outubro de 2019. Então, mesmo que tivesse sido alegado isso, a infração foi cometida posteriormente a essa data, quando já havia clareza quanto à possibilidade de transporte de passageiros em pé no transporte semi-urbano. Então, para além da questão de mérito, em termos de procedimentos, né, em ambos os casos não há fato novo, além daquilo que foi tratado aqui no julgamento ordinário de ambos os autos de infração no passado. Então, eu acompanho o conselheiro relator. Só me corrija se estiver errado, conselheiro, o seu voto é pelo não conhecimento do recurso, ou ausência de fato novo, correto? Acompanho o conselheiro relator em ambos os casos. Então, por unanimidade, o conselho vota pelo não conhecimento dos recursos em relação aos autos de infração de final 7876 e 7926 de 2019, por ausência de fato novo que importe em reanálise dos casos. Passando para os próximos itens da pauta. Item 8, apresentação e discussão de recurso de relatoria do conselheiro Carlos Roberto Peixoto. Item 8.1, processo número 2021-000-2900-1311, interessada é a JG Transporte e Turismo Eireli.
Questiono aos presentes se há interessados em realizar a sustentação oral. Em não havendo, passo a palavra ao conselheiro relator para a leitura de seu relatório. Trata-se de recurso em face de decisão da Câmara de Julgamento da GR em manter o auto de infração acima lavrado em desfavor da parte interessada por utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR o trecho compreendido entre Palmeiras de Goiás e Nazário, transportando passageiro utilizando veículo não registrado na GR. Notificada acerca da penalidade imposta, a parte interessada impetrou o recurso dentro do prazo de 10 dias, através de procurador regularmente constituído, alegando que o veículo que estava realizando o serviço no dia da autuação era de placa DBM 9078 e não de placa JFQ 7516, que consta do auto de infração, afirma que este veículo estava com defeito mecânico. Alegou ainda que a empresa agiu de boa-fé e, com isso, requer anulação do auto de infração. Em seguida, este conselheiro foi designado para relatar o feito junto ao Conselho Regulador da AGR. É o relatório. Quanto ao mérito, verifica-se que a alegação da autuada são insubsistentes, não trazendo no processo prova alguma dos seus argumentos ou qualquer elemento que justifique a anulação do auto de infração. Realizar viagem com veículo não cadastrado na GR configura infração, conforme dispõe do inciso 1º do artigo 34 da Lei 18.673/2014, que diz, artigo 34, os veículos de transporte regular, do transporte de fretamento ou de transporte de característica vinculada deverão, primeiro, ser registrado no ente regulador. Estou comprovado como os autos, e a própria empresa admite isso em sua defesa, já que anexou aos autos cópia do certificado do registro de veículo JFQ 7516, com validade até 14 de março de 2021, portanto, anterior à data do auto de infração. Além disso, a empresa realizou a viagem sem a devida autorização, ou seja, sem licença de viagem expedida pela GR, do veículo que executava o serviço de fretamento. Faz-se necessário informar que é impossível emitir tal documento estando com o veículo não registrado na GR, conforme o artigo 38 da Resolução Normativa número 105/2017. Assim, considerando que os argumentos expostos no recurso apresentado carecem da necessária fundamentação legal, agravado pelas provas dos autos, todas contrárias à tese do recorrente, e cometimento da infração imputada torna-se inquestionável. Por fim, é necessário frisar que os autos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do auto administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, sendo que, no caso concreto e recorrente, não trouxe qualquer documento para desconstituir os fatos narrados pela fiscalização. Antes exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização da auto-infração e que foi lavrado atendendo aos requisitos necessários da sua validade, ratifico a decisão exerada em primeira instância e voto pela manutenção do auto-infração número 40.700, valor da multa 2.087. É o meu voto. Obrigado, conselheiro Carlos. Como volta, conselheiro Paulo? Concordo. Conselheira Natália? Acompanho também, presidente. Conselheiro Gui? Acompanho também. Também acompanho o conselheiro relator. Então, por unanimidade, o conselho manteve a alteração em desfavor da empresa JG Transporte e Turismo, no processo 2021, final 13/11. Último item da pauta, por gentileza. Item 9, apresentação e discussão de recurso de relatoria da conselheira Natália Maria Vicente Padoni. Item 9.1, processo número 2020.0029004603, interessado Baicar, som e acessórios para veículos Eireli ME. É um voto vista. Presidente, eu vou ler o relatório para que seja recordado o assunto. Trata-se de um auto de infração, número 40.649, lavrado em face de Baicar, som e acessórios para veículos Eireli ME. Em fiscalização realizada no posto da Polícia Rodoviária Federal de Uruaçu, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Consta nos autos que a empresa executava o serviço de fretamento com o veículo da placa HZA 9445 no percurso Minasul a Goiânia.
A autuada protocolizou sua defesa no dia 4 de novembro de 2020, alegando, em suma, que foi contratada, através de processo licitatório, pela Prefeitura Municipal de Minaçu, para efetuar o transporte de pessoas para tratamento de saúde fora daquele município. Que o veículo autuado é locado para o Fundo Municipal de Saúde, consoante contrato firmado pelo número 09/2020, com aquele órgão para o transporte de pacientes da cidade de Minaçu para a cidade de Goiânia e Anápolis, respectivamente. Alega ainda que foi emitido o DARI, respectivo, no sítio da GR, para a realização daquela viagem, não sabendo, entretanto, se o mesmo foi devidamente pago. Ao final, pediu anulação do auto de infração e a respectiva extinção do processo. A Câmara de Julgamento entendeu pela manutenção do auto de infração, entendeu pela inconsistência e prejudicialidade no que se refere aos fatos e argumentos apresentados na defesa. Notificada em 11 de fevereiro de 2021, a empresa autuada protocolizou recurso em 22 de julho de 2021, reiterando que o DARI para a realização da viagem foi devidamente pago. Portanto, o auto de infração deveria ser anulado. O ilustre conselheiro Paulo Tiago Toledo Carvalho votou pela anulação do auto de infração, entendendo que a recorrente apresentou no bojo dos autos cópia do documento da arrecadação da Receita Estadual, devidamente pago. Contudo, foi observado pelo conselheiro presidente Marcelo Nunes de Oliveira possível irregularidade acerca do procedimento adotado pela recorrente. Esse é o relatório, presidente, para que todos se recordem do fato. Fundamentação e voto. Trata-se aqui de voto vista no âmbito do recurso interposto pela interessada em face da resolução da Câmara de Julgamento número 8, de 26 de janeiro de 2021, a qual manteve de forma integral o auto de infração número 40.649. O referido auto de infração indicou que a interessada teria cometido a infração contida no artigo 78, parágrafo 3º da Resolução 105/2017, que seria executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Preliminarmente, verifica-se que o recurso não atende o requisito de admissibilidade no que se refere à sua tempestividade. Como efeito, o interessado não observou o prazo legal para interpor o recurso, uma vez que foi notificado em 11 de fevereiro de 2021, para se manifestar no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da notificação. A data limite para impetrar sua contestação expirou em 4 de março de 2021, em razão da suspensão do prazo em decorrência do feriado de Carnaval. Tendo em vista que o recurso foi protocolizado somente em 22 de julho de 2021, fica configurada a sua extemporaneidade e a desnecessidade da sua apreciação. Contudo, por se tratar de análise de voto vista, necessário se faz análise do mérito. Assim, ao compulsar os autos, verifica-se que a tipificação indicada refere-se à ausência de solicitação de viagem, uma vez que o DARI apresentado pela empresa não foi gerado no sistema integrado entre a GR e a Secretaria do Estado de Economia. Como pode ser observado no DARI, apresentado na ocasião da defesa do recurso, o documento se refere a fretamento turístico. Contudo, ao possuir contrato com a prefeitura, o DARI deveria ser emitido de forma de fretamento contínuo. O contrato da prestação de serviço firmado entre a autuada e a prefeitura de Minaçu não tem o condão de desobrigá-la a realizar o fretamento sem a decida permissão do órgão competente, com emissão e pagamento do DARI de pagamento contínuo e licença de viagem de porte obrigatório, documento este que a empresa autuada não possuía no momento da fiscalização. Diante do exposto e considerando a intempestividade do recurso apresentado, levando em conta a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, voto pela manutenção do auto da referido auto de infração. É o meu voto, presidente. Obrigado, professora Natália. Como vota, professor Gui? Eu acompanho o relator.
Também Seu acompanho. Carlos? Acompanho também, presidente. É 11 de fevereiro para 22 de junho, muito tempo, né? Acompanho. Paulo, o senhor já votou? É o relator desse caso? O senhor mantém seu voto? O senhor vai retificá-lo? Eu vou manter meu voto. Ok. Eu acompanho a conselheira Natália no voto vista, entendendo que, de fato, houve intempestividade no protocolo do recurso, eu acho que isso tem que ser respeitado. E, no mérito também, a empresa, de fato, ela emitiu o DARE equivocado, o valor, inclusive, é distinto, né, do DARE de transporte contínuo para o turístico. Então, realmente, mesmo no mérito, eu vejo que o caso, realmente, a autofração foi aplicada corretamente. Então, por unanimidade, o conselho relator, por unanimidade, desculpa, não, por maioria, o conselho relator vota com a conselheira Natália, no seu voto vista, vencido o relator, o conselheiro Paulo Thiago. Eu tenho um despacho para ser trazido aqui no item 10, né? Você colocou no item 10? Isso, presidente. O item 10 são outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. Na nossa última sessão, o senhor tinha anunciado que iria suspender as decisões do Conselho nos processos 2021, final 2459, 2502, 2505, 2507 e 2586. Aqueles processos relativos à suspensão à fixação da cota de consumo mensal de óleo diesel. O senhor fez esse despacho na tarde de ontem, com fundamento no artigo 14, parágrafo 1º, né, da Lei 13.569, que regulamenta a GR, e por força do parágrafo 2º da Lei 13.569, para essa decisão se efetivar, ela tem que ser homologada por uma maioria de 2/3 do Conselho Regulador. Então, esse é o outro assunto de interesse do Conselho Regulador que a gente tem que pautar por força do parágrafo. O despacho que eu trago só para homologação daquele despacho, daquela suspensão que eu fiz da decisão anterior. A decisão do Conselho foi com maioria voltar pela aprovação das cotas de ICMS. Eu suspendi, né, por um prazo até que a gente conseguisse verificar junto às empresas uma melhor metodologia. Isso já está em andamento. A gente teve contato com o pessoal do consórcio MOB e eles têm os dados GPS que nos fornecer. Então, a gente está em andamento, está providenciando isso já. Eu tive contato com eles ontem. Então, eu creio que logo a gente vai estar com isso resolvido. Então, eu só trago a homologação, o meu despacho suspendendo. Como o conselho caso mencionou ontem, não é necessário retomar uma outra votação quando isso finalizar, porque o conselho já aprovou a cota do ICMS. Então, tão logo a gente resolva essa metodologia, automaticamente a gente encaminha para a Secretaria de Economia a autorização da cota. Então, eu gostaria de colocar isso para os senhores e contar com o voto, o apoio para que a gente homologue esse despacho e aguarde esses dados que a gente está pedindo para o consórcio móvel. Aí eu queria colocar com o conselho aqui. Voto. Isso seria daqui para frente? Na verdade, é o seguinte, é só a suspensão que eu promovi na última reunião, né, do ICMS, até que a gente tenha os dados, né, e a partir da próximo semestre, e aí vai ser a ideia é que semestralmente, quando a gente tenha essa apreciação aqui no Conselho, isso já seja enviado pelas empresas, batendo com os dados GPS, para que a gente tenha mais segurança e robustez na nossa apuração da cota de ICMS. Entendeu? Então, a gente já deixaria isso pronto. Eu estou de acordo. Conselheiro Carlos? Conselheiro Thiago? Natália? Obrigado. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador aprovou o despacho relativo à suspensão da decisão do ICMS até que a gente promova a obtenção dos dados junto às empresas de GPS, né, para fazer a conferência e o batimento com os dados fornecidos pelas famílias. Não tendo mais nada a tratar, dou por encerrada a 16ª reunião do Conselho Regulador da GR.
não tem um prazo. Na verdade, a Recording iniciativa é que